Olá, sejam bem-vindos alunos e alunas do curso de ensino à distância em eletroeletrônica do Cefet-MG. Hoje continuamos na disciplina de circuitos elétricos 2, vamos estudar o tema ainda em capacitores, a carga e descarga dos capacitores. Então, inicialmente, se CH1, nesse circuito aqui que eu tenho uma fonte, uma chave, que inicialmente está aberta, um capacitor, se ela estiver aberta e o capacitor C1 estiver descarregado, não existirá circulação de corrente no circuito e a tensão do capacitor será igual a zero, porque ele está descarregado. Isso significa dizer que o capacitor está descarregado. A tensão nos terminais dele é zero, ele não possui cargas. Mas se fecharmos a chave CH1, existirá uma circulação de corrente no circuito e a tensão do capacitor será igual à tensão da fonte, pois eles dois estão em paralelos e CH1 não possui queda de tensão, não é um resistor. É como se fosse um condutor ou um curto-circuito. Mas aqui nesse circuito, no mesmo caso do circuito, vamos inserir agora um resistor em série com capacitor. Quando inserir esse resistor em série com capacitor e a chave continuar aberta e o capacitor estiver descarregado, não existirá circulação de corrente no circuito, porque a chave está aberta, o caminho está aberto, e a tensão do capacitor, se ele estiver descarregado, vai ser igual a zero. E a tensão no resistor também será igual a zero, porque não está circulando corrente pelo circuito. Mas ao fecharmos a chave CH, existirá circulação de corrente pelo circuito, a tensão do capacitor se tornará igual à tensão da fonte, não instantaneamente. Isso aqui vai passando cargas para o capacitor até que ele chega até a mesma tensão do capacitor, da fonte. E a tensão do resistor vai variar de acordo com a tensão do capacitor. Então aqui eu tenho uma malha onde eu tenho uma fonte e dois elementos que pegam a tensão. Pela lei de Kirchhoff, a soma das quedas de tensão vai ser igual à tensão da fonte. Então, VR mais VC tem que ser igual a V. Mas se eu quiser apenas o VR1, vai ser V menos VC1. É o capacitor aqui. A tensão do capacitor a partir que a chave é fechada é dada por, a tensão do capacitor vai obedecer essa equação aqui, vai ser igual à tensão da fonte, que multiplica 1 menos o logaritmo neperiano aqui, elevado a menos T sobre o valor de resistência, vezes o valor de capacitância. É bem mais complicadinha essa equação do que as outras. VC é a tensão do capacitor, V é a tensão da fonte. R é a resistência do resistor em série com o capacitor, C é a capacitância do capacitor, T é o tempo que a chave CH1 vai ficar fechada, e E é a base do logaritmo neperiano, ou é uma constante que vale 2,7182818 e vários outros números aqui para frente. Nesse circuito, a multiplicação dos valores de capacitância e resistência é chamada de constante de tempo e é simbolizado pela letra grega tau, o que torna possível transformar e reescrever a equação da seguinte forma: esse RC no seguinte formato, vai ficar T sobre tau, E elevado a menos T sobre tau, só que tau é igual a RC, não se esqueçam disso, é muito importante e cai em muitas provas aí. Por exemplo, então, para o circuito abaixo, descubra qual será o valor de tensão no capacitor quando a chave ficar aberta durante o seguinte ficar fechada, na verdade, durante os seguintes intervalos de tempo. Quando o tempo for igual a tal, quando o tempo for igual a 2 tal, quando o tempo for igual a 3 tal, 5 tal e 4 tal. Para toda vez que a chave for fechada, vamos considerar que o capacitor está totalmente descarregado. Então, inicialmente, o circuito tem um circuito de 50 volts, com uma resistência de 10 kΩ e uma capacitância de 1000 microfarads. Resolução. Vamos pegar aqui então essa equação. Vamos utilizar a equação VC igual a V elevado a 1 menos T sobre tal. Só que eu tenho que calcular primeiro tal. Vamos calcular a constante de tempo. Vai ser o valor de resistência vezes o valor de capacitância. Esse cálculo vai ser igual a 10. Como tal é uma unidade adimensional, é apenas 10. Tal é igual a 10. Mas quando eu falo que o tempo é igual a 10 tal, eu estou falando que o tempo é igual a 10 segundos. Tá ok? Eu acrescento, eu estou falando que o módulo do tempo vai ser igual ao módulo de tal. Então, quando T for igual a tal, eu vou ter que VC, vamos substituir na fórmula. 50 da fonte vai no lugar de V. 1 menos E elevado ao T, que é o tempo de 10 segundos no início, dividido por 10. Isso tudo vai me dar 50, que multiplica 1 menos E elevado a menos 1. 50 vezes, quando você fizer essa equação calculadora, vai dar 0,3678. Que no final
vai dar 31,6 volts, ou 63,21% da tensão da fonte. Mas vamos falar que deu 31,60 volts, quando o T foi igual a 10. Quando T foi igual a 2 tal, então tal é igual a 10, né, que a gente achou antes, e o tempo agora aqui vai ser 2 tal, 2 vezes 10, 20. Operando novamente aqui, temos que E elevado a menos 2 é igual a 0,13. Se tiver fazendo o exercício junto comigo, vai dando pausa no vídeo e vai calculando junto comigo, na sua calculadora aí, para poder ver se os valores estão batendo. Tem que bater. A tensão do capacitor nesse momento é 43,23 volts. Quando T for igual a 3 tal, eu vou multiplicar tal por 3 e vou substituir na fórmula. Então T vai ser igual a 3 tal, que é 30, o tal continua sendo tal, que é 10. Operando novamente, temos que ver se quando for 3 tal, vai ser 47,55 volts. A mesma coisa eu faço para 4 tal, e a mesma coisa eu faço para 5 tal. Perceba que em 5 tal, a tensão da fonte, a tensão do capacitor é praticamente igual à tensão da fonte. E só uma curiosidade, vamos voltar lá quando o tempo foi igual a 3 tal. Se o tempo aqui, se a tensão do capacitor, quando eu estou com 30 segundos de chave fechada, é igual a 47,55 volts aqui, e a fonte tem 50 volts, onde que está o resto da tensão? 50 menos 47,55. Está em cima do resistor. Então, em cima do resistor, eu tenho 2,5 volts. Nesse instante em que T é igual a 3 tal. Vamos seguir para frente. 5 tal é igual a 49,56. Então, depois de fazer esse exercício aqui e encontrar todos os tempos, a gente consegue perceber o seguinte, que quando o tempo da chave fechada for igual a 0, a tensão do capacitor é igual a 0. Quando o tempo for 10 segundos, que é o tempo de tal, eu tenho, independente do tal de qualquer equação, quando o tempo for igual a tal, eu tenho 63,2% da tensão da fonte em cima do capacitor. Quando o tempo for em 4 tal, eu tenho 98,2% da tensão da fonte e assim sucessivamente. A gente fala que o capacitor está totalmente carregado ou não carrega mais quando ele chega a 5 tal. Ele entra em regime permanente e não carrega mais. Então, nesse circuito aqui, nós podemos levantar alguns gráficos, que inicialmente a tensão no capacitor cresce abruptamente, não abruptamente, de forma mais rápida, e depois vai crescendo de forma mais devagar. Ó. E a tensão do capacitor é diretamente proporcional às cargas, então quanto mais cargas eu tenho no circuito, maior vai ser a tensão. Ao mesmo tempo, a tensão do resistor, já que eu tenho a circulação de corrente muito alta, vai ser máxima, vai ser igual à tensão da fonte quando eu fecho a chave. Mas à medida que o capacitor vai carregando, vai ter circulação de menos carga. E circulação de carga é circulação de corrente. Logo, a tensão do resistor vai reduzindo até chegar próximo de 0. E a mesma coisa acontece com a corrente. Quando o capacitor for igual à fonte, as tensões forem praticamente iguais, eu não terei mais diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho circulação de corrente. Tá ok? Agora, pensando na descarga de um capacitor inicialmente carregado, vamos ter outra equação aqui, que agora eu não tenho 1 menos o E mais, é simplesmente a tensão máxima que está no capacitor, vezes o logaritmo neperiano dividido por T sobre tal, onde tal é o R vezes o C. VC é a tensão do capacitor, V máximo é a tensão do capacitor antes de fechar a chave CH, R é a resistência do resistor em série ao capacitor, C é a capacitância do capacitor, T é o tempo que a chave ficou fechada e E é a base do logaritmo neperiano, aquela constante que a gente já comentou antes. Na descarga do capacitor inicialmente carregado, então, vamos ver quando acontecer aqui de T for igual a tal. Quando T for igual a tal, eu tenho que a tensão máxima do capacitor, isso aqui tudo aqui, ó, multiplicado sem saber a tensão máxima que esse capacitor está inicialmente carregado, eu sei que depois de 1 tal, eu vou ter que a tensão máxima, o capacitor vai descarregar até 36%, 36,78% da sua tensão máxima. Quando o tempo for igual a 2 tal, ó, o tal permanece o mesmo, isso aqui é 10, a multiplicação disso aqui nós vimos que era 10. Quando o tempo for igual a 2 tal, nós temos que a tensão máxima vai vezes 0,1352, significa que o capacitor está com 13% da tensão máxima que ele estava antes.
Quando a tensão máxima aqui chegar a zero, é o mesmo momento 5 tal. Então daqui nós geramos outra tabela. Eu fiz praticamente o mesmo exercício, só que genericamente. Não utilizei aqui um valor de tensão máxima. Então o capacitor durante a descarga, o tempo dele de descarga vai ser o seguinte, ó. Quando o tempo for igual a 1 tal, eu tenho que o capacitor já descarregou até 38,8% do seu valor inicial. Quando 2 tal, 13,5%, 3 tal, 5%, 4 tal, 1,8% da tensão máxima. 5 tal é quando o capacitor está totalmente descarregado. E esse T aqui é o tempo que a chave ficou fechada. Qual chave? Nesse caso aqui, a chave que faz o curto-circuito do capacitor. O capacitor nesse momento, gente, ele está descarregando no resistor, porque não tem nada doando cargas para o capacitor, para o resistor. Aí o que acontece? Quando eu faço isso, vai circulando corrente elétrica aqui, o resistor vai dissipando a energia elétrica, ou a energia que existe nas cargas, e as cargas fazem se movimentar, até o capacitor ficar totalmente descarregado. Então, para ilustrar os dois exemplos que a gente fez aqui, nós temos duas curvas. A de carga do capacitor e a verde aqui, ó, de descarga do capacitor. Quando eu estou com 1 tal, esse aqui, os valores aqui embaixo estão em tal, o tempo está em tal, eu tenho que na carga o capacitor chega a 63% do valor máximo, aqui ele chega mais porcentagem, e quando dá 5 tal, ele chega praticamente a 100% do valor da fonte que está alimentando ele. E na descarga, quando eu chego a 1 tal, ó, o tanto que o capacitor descarregou, ele descarrega de uma forma mais rápida e depois vai demorando para descarregar. E quando ele chega em 5 tal, ele estará totalmente descarregado. Pessoal, tem um exemplo aí que eu fiz de carga e descarga do capacitor que eu vou colocar para vocês aí. Só que não tem muito mistério não, é simplesmente utilizar a fórmula e trabalhar em cima dos cálculos. A parte mais difícil aí é realmente organizar os cálculos e não trocar os sinais. A partir daqui vocês podem fazer os exercícios de carga e descarga nos questionários. E qualquer dúvida vocês podem chamar tanto eu quanto o tutor. Muito obrigado e até mais.